Então testei. No teste anterior o som tava beleza. E aí, como é que estão? Como é que tá a batalha? Porque é o seguinte, se você está vivo, você está no meio de uma guerra. E, infelizmente, a grande maioria, ou quase todos, não tem noção de quais armas pode usar para combater o mal que se sucede. Pessoas sem Deus, amados, ela sofre, é destruída, está lá em Oséias 4,6, a gente sempre está falando isso, porque não tem o conhecimento de quem é Deus e das armas que Deus nos dá para nós combatermos tanto as nossas batalhas internas da carne, como também para depois combater as astutas ciladas do diabo, que é o nosso inimigo. E este é o tema de hoje, amados. A serpente de bronze. Tinha no deserto do Sinai, quando o Senhor tirou, vamos abrir, tirou Moisés e o povo da escravidão do Egito. O Senhor instruiu Moisés a pegar uma haste, pegar um pedaço de reto, uma estaca. Como é que é o nome daquele do não é candelabro, é o cajado, um cajado reto, e colocar ali a imagem de uma serpente de bronze. Isso foi no Antigo Testamento, né, amados? Depois de 430 anos, o povo de Israel, de José até Moisés, né, quando José foi para o Egito, toda a descendência de José ficou escravizada no Egito. Depois da morte de José, veio outros faraós e eles escravizaram e davam ração assim que nem animais para o povo de Israel e os obrigavam a lavoura, a fazer tijolos, todo o serviço braçal. Eles obrigavam o povo como escravos mesmo, né? À base de chicote, prisões, e o povo gemia, até que a dor e o gemido do povo subiu aos ouvidos do Senhor, e aí Deus levantou Moisés, né? Treinado na ciência. Moisés, como a gente sabe a história, você pode ler a história depois, ele era um hebreu, mas a mãe dele largou ele no rio e ele foi adotado por uma princesa. Ele foi criado então com todo o conforto, com luxo e com todo o conhecimento dos egípcios, mas ele sempre foi um hebreu, e tanto ele era um hebreu que quando ele viu um egípcio surrando um hebreu, o seu sangue subiu aos olhos e ele matou esse egípcio. Vamos ver aqui a passagem. Eu quero falar sobre essa serpente, amados, porque essa serpente até hoje ela exerce uma influência satânica na medicina. Porque quando o Senhor falou para Moisés a respeito da serpente, Deus disse: faça então um cajado, um pau, e coloca ali uma serpente de bronze, para que quando o povo olhasse a serpente de bronze, o veneno das serpentes no deserto não façam mal ao povo de Israel. Então Deus teve todo o cuidado, abriu o Mar Vermelho,
derrotou o exército que estava atrás. O deserto que estava atrás do povo. E no deserto todos sabemos que nada dá, porque é uma terra, é areia, né? É estéril. Não tem água, não tem comida. E então Deus, ele operou sinais, prodígios e maravilhas. Quando Moisés tocou no mar, o mar se abriu e mais uma vez o Senhor salvou o povo. Todos os dias caía um maná, uma comida, o pão celestial do céu para alimentar aquele povo. As suas roupas não se deterioravam. Saía a água da pedra, Moisés tocava na pedra, vertia a água do chão e da pedra. E também o Senhor fazia as codornizes, amados, codornizes, passarinhos, caíam nas mãos deles. Então não faltava pão, não faltava água, não faltava carne, e as roupas também não se destruíam. E também Deus proveu essa inspiração no coração de Moisés de construir uma serpente de bronze, para que aquele que sofresse uma picada de cobra, ao olhar para a serpente de bronze, o veneno da picada da cobra não afetasse o mordido. E isto acontecia e imediatamente era curada a pessoa picada por cobra. Só que no decorrer da história, né, a medicina adotou, mas não era para o povo idolatrar a serpente de bronze, era simplesmente para olhar. Mas como nós conhecemos a natureza humana, a inspiração de Satanás sobre o coração dos seres humanos, foi inspirado o povo começar a adorar a serpente de bronze e adotar ali, e aí entrou um demônio, um espírito satânico, até que se chama Nehushtan. É parecido com o Nebrashtan, mas não tem nada a ver com o Nebrashtan. Nebrashtan é o candelabro, né? Nebrashtan é o espírito que está sobre a igreja, é o espírito que está sobre mim. Está lá em Isaías 11, é o espírito que estava sobre o Senhor, os 7 espíritos de Deus, a plenitude de Deus, que em hebraico quer dizer menorá, o candelabro dos 7 fogos dos 7 espíritos. E em aramaico, que era a língua original do Senhor Jesus, chamava-se Nebrashtan. Mas esse demônio, esta entidade que agiu, age e sempre agirá ainda sobre todo o sistema da medicina moderna, se chama Nehushtan, um demônio, que se usa, que se aproveita desta crença religiosa e aí inspira todo esse sistema da medicina a práticas, logicamente, que sempre o discurso é para melhorar, é para trazer saúde, mas a ONU, a Organização das Nações Unidas, adotou este símbolo, e a ONU tem também todo um programa que se chama da FAO, que é um braço da ONU. A FAO é uma organização de segurança alimentar para o mundo. Então ela formula políticas e diretrizes
e os conteúdos programáticos que os médicos no mundo inteiro são obrigados a cumprirem dentro da cartilha do aprendizado para receber o certificado de médico. E como todos nós sabemos, e se você ainda não sabe, todos os financiamentos de pesquisa das faculdades são feitos pelos laboratórios de remédios alopáticos, né? Aquele remédio que ele é fabricado quimicamente na indústria farmacêutica. E como todo remédio, ele não cura, ele só remedia. Não há cura. Eles mesmos dizem que não é para cura. Remédio, o próprio Dr. Lair Ribeiro, ele só remedia. Quem verdadeiramente cura, se você porventura ficar doente, você fica doente porque preventivamente você não tem uma alimentação adequada, baseada em plantas, frutas, legumes, hortaliças, água com o maior nível de alcalinidade possível, porque o nosso corpo ele é alcalino. Não sei precisar agora se é 7,2, parece que é esse é o grau. E quando você toma um refrigerante, qualquer refrigerante, o nível de acidez desse refrigerante é 2,5. Então, imediatamente o nível de alcalinidade ele baixa quando você consome um produto acidificante. E todo produto acidificante, ele começa imediatamente um processo inflamatório, com mucos, com inchaços. Então você olha as pessoas, não é só a questão da gordura, de ganho de peso, não. Pior do que isto é essa inflamação que ocorre em todo o corpo, baixando a nossa imunidade, e aí o nosso corpo ele fica propício a desenvolver doenças por causa dessa má alimentação. Então a indústria alimentícia introduzindo produtos químicos também para manter eles com maior longevidade de prazo de vencimento, para que os fungos e as bactérias e os vírus não ataquem esses alimentos e o deteriorem, eles aí sofrem prejuízo. Então, se nem os fungos e as bactérias querem comer esse tipo de alimento, como é que o nosso organismo, que é vivo também, faz parte da natureza, vai poder distinguir e processar dentro do sistema metabólico do nosso organismo? Não há como, né? Então tudo isso vira em toxinas, em venenos que nós... Então praticamente a indústria alimentícia, ela nos envenena, nos causando também a baixa da nossa imunidade. Isso aí eu tenho aprendido agora nos últimos 2, 3 anos, estudando a alimentação viva. Então não é fácil, principalmente para quem mora na cidade, quem não tem acesso à terra para ter a sua própria horta orgânica, tem que ser orgânica, né? Sem uso de defensivos, sem usar sementes geneticamente modificadas, sementes transgênicas, né? Esse é um do meu plano e um dos nossos sonhos. Nós temos uma base missionária. Até vou propor esse projeto para a tia Eunice Barcelos aqui da Jocum, nós separarmos ali um espaço. Nós temos ali 16 hectares na chácara e também em outros locais aqui próximo, né? Nós termos a nossa segurança alimentar, as nossas couves, as nossas hortaliças, nossos legumes, essas folhas. E é isso que eu tenho feito, né? Nesses últimos 2 anos eu tenho acelerado, tomando suco detox
o máximo possível, eu tomo como água. E a minha alimentação, a base da minha alimentação, toda ela é sempre que possível, couve refogada, couve-flor, rúcula, brócolis, todos os verdes. E como eu estou no processo de treinamento para a maratona e ainda estou um pouco acima do peso, eu estou acelerando um pouco mais os verdes e reduzindo os açúcares e o carboidrato, né? O arroz, o feijão, e indo mais na proteína e nos vegetais. Vamos ver se achamos aqui, amados, serpente, só para nós deixar o endereço certinho. Mas é lá no Novo Testamento. Se você quiser participar com perguntas sobre esse assunto, sobre a alimentação, sobre oração, sobre batalha espiritual, nós vamos estar comentando aí nos próximos dias. Você pode deixar aí nos comentários, ok, amados de Deus? Serpente, serpente. Tá aqui. Moisés faz uma serpente abrasadora. Números 21:8. Números 21:8. Depois de Levítico. Números 21:8. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez então Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Depois, mais à frente, Moisés destruiu essa serpente justamente para que não houvesse idolatria. Amados, nós vamos dar uma paradinha. Eu quero ver, configurar, ver se o som desta live estava operante. E já voltamos, então, com a segunda parte aí sobre a serpente, falando mais sobre o Codex Alimentários, ok? Vamos estar também adorando a Deus e fazendo uma oração. E desde já vou deixar o convite para hoje, às 20 horas, aqui na sede da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é na nossa casa, aqui nesse humilde e simples lugar. Mas é bem aconchegante, tem cadeiras aqui, traga o seu chimarrão e venha conosco cultuar a Deus, buscar a Deus, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É de graça, amados. Deus não cobra nada, nem nós cobramos nada de ninguém. Mas no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Você precisa se esforçar para merecer a pérola de grande valor que é Jesus Cristo. Quando eu me converti, eu joguei tudo para o alto e fui buscar o conhecimento de Deus lá na Jocum. Fiquei 1 ano e pouco na missão. Depois voltei para a minha igreja local. E eu sempre me colocava a serviço do meu pastor, o pastor Abrelino Paulo, e ele é testemunha disso. Ele não tinha carro, era um pastor humilde, um pastor simples, pobre. E eu tinha um caminhão, tinha carro, eu levava ele até Novo Hamburgo, que era 45, 50 quilômetros daqui, às vezes cansado. Voltava para casa. E depois que eu saí da missão, eu fiquei por 15 dias dormindo num colchonete na igreja ali no centro de Novo Hamburgo, na Pedro Adams Filho.
colaborando com ele e com os irmãos da congregação de Novo Hamburgo, oferecendo o meu serviço de pintura como voluntário. E sempre foi assim, amados. Eu sempre me coloquei a serviço por mais de 15, quase 20, e até hoje estou ainda a serviço da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é uma instituição, ela não é uma denominação, ela é uma igreja só. A Bíblia diz que há uma só palavra, há um só Espírito Santo, há um só Senhor, que é o cabeça da igreja. Essa igreja, logicamente, ela é espiritual, mas ela também é orgânica. Mesmo as denominações tendo alguns problemas doutrinários, ali tem o joio e ali também tem o trigo. E o Senhor diz para nós deixarmos crescer o joio junto com o trigo. Na ocasião da ceifa, o Senhor separará o seu trigo, que é aquele que tem azeite, aqueles realmente que são de Deus de coração, que o adoram em espírito e em verdade, e ele recolherá para o seu celeiro, para a sua dimensão celestial. E conforme as profecias, depois a nova Jerusalém virá do alto, quando ele nos arrebatará. E depois que ele derrotar o anticristo, voltará e reinará 1000 anos conosco, ok? Vamos dar uma pausa, daqui 5, 10 minutinhos nós retornaremos essa live para outros estudos, para adoração e para oração, adoração e estudos, ok? Um beijo no coração, até daqui a pouco mais.